Recentemente ganhou grande destaque na mídia internacional uma ocorrência epidêmica por febre hemorrágica viral na costa ocidental da África, causada pelo vírus Ebola. E isso tem despertado uma preocupação no mundo inteiro. Afinal de contas, o que é essa doença? A doença febre hemorrágica viral é uma doença caracterizada por início súbito, febre aguda, dor de cabeça, dores no corpo e, eventualmente, manifestações hemorrágicas. Vários vírus podem causar essa doença. Nós vamos nos ater ao Ebola, aos vírus da classe da epidemia que está assolando atualmente o Golfo de Guiné. Esses vírus pertencem à família chamada Filoviridae, são caracterizados por serem extremamente alongados, vírus grandes, que formam filamentos, daí o nome da família. Existem 5 espécies do vírus Ebola, que são denominadas de acordo com a região geográfica onde foram isolados pela primeira vez. E uma espécie de um vírus aparentado, um primo do Ebola, que é denominado vírus de Marburg, também em relação a onde foi reconhecido pela primeira vez, uma cidade na antiga Alemanha Oriental e na República Tcheca, onde deu um surto em trabalhadores de uma indústria farmacêutica manipulando macacos oriundos do continente africano. O que se sabe hoje sobre essas doenças? O vírus Ebola provavelmente é uma infecção natural de morcegos frugívoros de uma determinada tipo que existe na África e no sudeste da Ásia, que são aqueles grandes morcegos frugívoros, as chamadas raposas voadoras. Existem 5 espécies de morcegos implicadas no ciclo natural enzootico do vírus, quer dizer, o ciclo do vírus dentro da natureza. O vírus deixa esse ambiente quando ele infecta outros animais, normalmente macacos ou antropóides, e secundariamente o homem, que entra em contato com esse vírus através da predação e consumo para alimento próprio dos animais infectados, sejam eles morcegos, macacos ou alguns antílopes que também podem estar infectados com o vírus. Esses caçadores que iniciam o contato do vírus com a espécie humana num novo surto da doença, adquirem o vírus por transmissão direta, inóculo, contato com secreções desses animais doentes, sangue e outras secreções, e o vírus penetra no organismo humano através de contato com pele, feridas na pele ou mucosa. Esses homens, uma vez infectados, eles têm um período de incubação relativamente longo. O período de incubação do Ebola é de 7 a 10 dias, mas pode variar de 2 a 21 dias. E uma vez doentes, eles transmitem a doença para outros homens, seus familiares e os participantes da mesma comunidade, também por contato direto com secreções corporais. Esses contatos se dão através de contato íntimo ou com os cuidados com o indivíduo doente. O indivíduo com Ebola apresenta vômitos, apresenta diarreia, o vírus está presente no suor, no sangue e secreções. Então, o cuidado com o contato com essas secreções, sem as precauções adequadas, pode fazer a doença se transmitir de homem a homem. Historicamente, essas epidemias ocorriam em pequenas vilas, pequenas aldeias no interior da África Equatorial, principalmente no Congo, no Zaire, no sul do Sudão, e elas tinham uma grande taxa de ataque, afetava uma grande parte da população dessas aldeias, e uma letalidade que varia entre 50% e 90%, o que é muito alto e preocupa muito. O que diferencia a epidemia atual das demais, das anteriores, é que essa epidemia aconteceu numa região do continente africano que é mais densamente povoada, onde existem mais estradas e um contato maior entre diferentes núcleos urbanos, que são maiores do que simples aldeias isoladas no interior da floresta. Mesmo com a precariedade dessa malha rodoviária, o trânsito das pessoas nesses países é muito maior, o que levou a um espalhamento geográfico dos vírus em 5 países num tempo relativamente recorde. Em pouco mais de 4 ou 5 meses, a atual epidemia atinge 5 países da costa do Golfo da Guiné, na costa ocidental da África, e levou à possibilidade de expansão dessa epidemia para além da África, como nós vimos noticiados
casos na Europa, casos nos Estados Unidos, inicialmente importados, e posteriormente a confirmação de casos secundários nesses países, autóctones desses países, por falhas nos procedimentos de cuidado dos pacientes com ebola. Como se transmite o vírus? Como eu disse, o vírus é transmitido por contato direto com sangue e outros fluidos corpóreos. A medida para prevenir a infecção pelo vírus, portanto, é o respeito a um conjunto de medidas preconizadas já há mais de 20 anos por conta da epidemia da AIDS, do HIV e da hepatite C, que são denominadas precauções universais, com sangues e fluidos corpóreos. Isso deve ser adotado pelos profissionais de saúde e pelos comunicantes diretos de um caso de paciente suspeito de estar infectado com ebola. Como disse, a doença é uma doença febril aguda, de início quase súbito, febre muito alta, dores no corpo, mal-estar geral, vômitos e diarreia. Com o progredir da doença, se houver a manifestação hemorrágica, começam a aparecer hemorragias, perda de sangue e fluido para o interstício, evolução com choque e óbito. Não existe tratamento específico disponível para o vírus ebola, nem tampouco uma vacina disponível para o vírus. O que se recomenda no tratamento é o diagnóstico precoce, o isolamento desse paciente em unidades de atendimento adequadas, que tenham condições de respeitar barreiras de precaução universal e cuidados de suporte, hidratação cuidadosa, monitoramento das funções vitais dos vários órgãos vitais e tratamento das complicações decorrentes da infecção, insuficiência hepática, insuficiência renal, choque e a hemorragia. Não há muito mais o que fazer. O indivíduo bem tratado em um bom centro médico, a letalidade é entre 30% e 50%. A possibilidade de vermos essa epidemia de ebola se expandir além das fronteiras dos países que ela comete atualmente é extremamente remota. O vírus pode chegar em qualquer país do mundo. O período de incubação de até 21 dias permite que o indivíduo doente saia da região afetada e chegue a qualquer localidade da Terra em período muito inferior a esse. Portanto, é possível haver casos esporádicos de infecção pelo vírus ebola em qualquer país, em qualquer localidade do mundo. No Brasil, nós tivemos recentemente a suspeita de um caso que foi atendido no Paraná. Foi feita a hipótese diagnóstica adequada, o caso não se confirmou como sendo de ebola, mas todas as medidas de precauções foram adotadas corretamente. O país que tem a capacidade de organização do sistema de saúde para providenciar esse manejo adequado do paciente infectado com o vírus ebola não deve temer uma situação de epidemia por esse vírus. Poderão acontecer casos esporádicos de transmissão secundária, como com aquelas enfermeiras dos Estados Unidos e da Espanha, mas não deve passar disso.